Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara. Se você está chegando aí pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a homossexualidade do narcisista perverso, do psicopata. Mas antes de eu começar a falar, peço a vocês aí que curtam o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal, acione aí esse sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos, deixem seus comentários, compartilhe. É assim que a gente consegue levar essas informações adiante e a gente poder aí ajudar as outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento sobre o que é narcisismo e psicopatia e como eles agem. Tá bom, gente? Então, gente, falando da homossexualidade, o que eu quero falar aqui com vocês sobre essa questão é sobre o narcisista, o psicopata, que ele é um hétero, mas será que ele pode também, lá no fundo, embutido, pode existir um homossexual? Como funciona essa dinâmica, essa vida sexual desse narcisista perverso? Lembrando aqui, antes de eu começar a falar, eu vou falar aqui sobre o narcisismo, o narcisista o heterossexual e a questão em si, ao que ronda ele sobre a sua sexualidade, e não estou aqui falando de um homossexual assumido, uma pessoa que optou em ter a sua vida sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Isso aí, cada um tem o seu direito de escolher o que é melhor para si. Agora, o que eu vou falar aqui, eu vou falar na questão de uma pessoa que se relaciona com a outra pessoa, a pessoa de um outro sexo, no qual essa pessoa, ela esconde, né? É escondido que ela possa ter outros tipos de relacionamento sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Então, não falo do homossexual assumido. Eu falo daquelas pessoas que muitas das vezes as vítimas são enganadas e não sabem o que realmente acontece por trás dos bastidores. Então, ou seja, essas pessoas estão sendo enganadas. Então, é dessa forma que eu quero falar aqui com vocês. Então, o narcisista perverso, o psicopata, ele é uma pessoa promíscua por natureza. O psicopata e o narcisista perverso, né, para vocês que já assistem meus vídeos, já assistem outros canais também, né, vocês já sabem que essas pessoas, elas não têm vínculo afetivo com ninguém. E essas pessoas não têm emoções nobres, não têm a empatia, não têm a conexão com o outro ser humano, não sentem compaixão, são pessoas egoístas, egocêntricas, que elas vivem pelo seu próprio prazer e em consumir energia e buscar suprimento das outras pessoas para validarem esse narcisismo, esse buraco que eles têm existencial. Então, sabendo disso, que uma pessoa narcisista, ela nunca vai ter uma ligação com o outro ser humano, esse narcisista nunca vai respeitar o outro ser humano, ele certamente, ao conviver com a sua vítima, que a vítima saiba ou não, de alguma forma, esse narcisista, esse psicopata, se ele tiver de ter uma relação homossexual, para ele é indiferente. Por quê, gente? O psicopata e o narcisista perverso, ele não vê pessoas como pessoas. Eles não veem pessoas como um ser humano, como se aquela pessoa ele tivesse de respeitar, porque o psicopata ele não tem a consciência moral. Eles não se importam com a dor do outro, eles não querem saber o que a outra pessoa sente, o que aquela outra pessoa o que a outra pessoa que ele está convivendo, o que
O que que ele não pode fazer para que não venha a afetar? Então, para eles, nada importa. E o que importa é o prazer, é o querer e satisfazer as necessidades deles. Então, na verdade, eles são muitos promíscuos. O que eles tiverem de fazer que vai dar satisfação para o ego dele, porque ele, pelo aquele momento, o que ele quer, gente, para um narcisista perverso, tanto faz como tanto fez. O que cai na rede é peixe, para eles pouco importam. Então, muitas das vezes que o narcisista, ele pode sim vir a ter alguma relação homossexual e convivendo ali com a sua vítima, se for um homem, né, com a vítima mulher, se for uma mulher com a sua vítima, que é um homem, ele vai ou ela vai manter a sua imagem de uma pessoa hétero, mas que, na verdade, essa pessoa com transtorno de personalidade, para ela pouco importa se ela pratica a homossexualidade ou não. Tanto faz aquela pessoa com quem tá, porque aquela pessoa não importa, não tá nem aí. Por que, gente, que um psicopata ou narcisista perverso, ele pode enganar, sim, a sua parceira, os seus parceiros, porque eles não têm pudor moral. Eles veem pessoas como objeto. Então, se ele vê uma pessoa como objeto, não tem aquela ligação como ser humano, não tem a realidade, né, em pensar nas consequências, em pensar que está ferindo o outro, em pensar que está agindo de forma errada, né, para dentro na questão do próprio relacionamento hétero que ele está vivendo. Então, ele não se importa. Então, se um narcisista vê uma pessoa como um objeto para preencher o vazio, satisfazer seus prazeres, o alimentar com um suprimento narcísico, ele não vai se importar ou ela não vai se importar se tiver de se relacionar com alguém do mesmo sexo. Isso para eles é indiferente. Na maioria, até dos narcisistas, perverso, psicopata, dependendo desse relacionamento, a que grau tá, essa vítima como que já está ali o andamento dessa relação, a maioria deles são ligados à pornografia, né? Eles gostam da pornografia. Nem toda pessoa que é viciada em pornografia, ela é uma pessoa narcisista. Aí já requer uma outra situação, possa ser algum distúrbio, algo ali que a pessoa acabou, né, se viciando mesmo porque gosta de tá assistindo, né, um filme pornográfico, vendo cenas. Então, isso aí já é uma outra situação. Eu tô falando na questão do psicopata, do narcisista em si, porque eles são promíscuos, eles não se importam, não estão nem aí para a pessoa que realmente está ali ao seu lado. Então, muitos deles vão gostar de assistir filme pornô, vão gostar de entrar na internet para estar vendo certos tipos de cena. Muitos deles, vocês vão observar, quem consegue, né, teve acesso a alguma coisa assim, eles vão ter sempre pessoas, né, dentro das suas redes sociais, né, os homens muitas das vezes são páginas das redes sociais, no qual são mulheres que se expõem muito, às vezes são alguns vídeos com uma excessiva sensualidade. Então, eles vão procurar esse tipo de coisa. E dependendo do que ele vive, ele vai estar sempre buscando aventura. O narcisista, o psicopata, ele é entediado e, como eu falei, eles buscam o prazer, ele busca o momento. Então, eles não vão separar pessoas, eles vão querer objetos. Então, na maioria, sim, existem casos de pessoas que estão convivendo com narcisista perverso, com psicopata, e mulheres que se submetem a tipos de sexo com esse narcisista, porque ele exige, né, da sua parceira.
exige que essa vítima tenha que satisfazer a necessidade dele. Ou muito deles que não praticam esse tipo de pornografia, né, certos tipos de situações ali na hora da relação sexual, ele possa até ser que não faça com a pessoa, né, com a pessoa que está ali com ele, a vítima, mas ele, como também vocês sabem, que são pessoas que têm uma variedade de objeto para o seu uso, ele com certeza, ou ela vai buscar fora desse relacionamento, porque eles querem a coisa do momento, eles querem sentir aquele prazer que eles necessitam por eles serem vazios. Então, pouco importa. Então, muitos deles até vai usar suas próprias mulheres, né? Mulheres, às vezes, que são pessoas dentro da normalidade, às vezes são pacatas, mulheres que não aceitam certo tipo de sexo. Muitas delas, às vezes, acabam se deixando levar por esse narcisista em praticar certos tipos de sexo, porque não quer perder esse narcisista, porque já está dentro daquele ciclo de abuso, já está no vício, já está na manipulação. E muitos deles, até quando a própria mulher ela não se submete a fazer aquilo que o narcisista quer, dependendo do relacionamento, gente, porque o narcisista, ele é de acordo com a pessoa que ele tá, é de acordo com o ambiente. Então, tem coisas que vão modificar um pouco. Eles praticam aquele mesmo ciclo, o ciclo é o mesmo, é tudo muito repetitivo, eles não têm criatividade, porque eles não têm projeto de vida. Então, o ciclo do narcisista, do psicopata, é sempre o mesmo, porque eles vivem só para isso, prazer, satisfação, status. Então, é aquela coisa repetitiva, tá sempre em busca de querer para si, querer para si. Então, é por isso que eles não têm, porque não tem projeto de vida, não tem planejamento familiar, não tem uma estrutura humana como nós temos, né? Princípios morais, e o se importar com o outro. Então, eles vivem assim, esse ciclo. Por isso que todo mundo fala, nossa, é a mesma coisa que aconteceu comigo, só foi isso assim diferente. Não, o meu não fazia isso, o meu ex não fazia aquilo, mas fazia isso, fazia aquilo outro. Porque, como eu falei, isso depende do suprimento, depende da vítima que está ali com ele. Então, isso depende de muita coisa, mas o ciclo se repetindo sempre. Então, gente, tem muitas mulheres acabam se submetendo a esses narcisistas, às vezes fazendo coisas com esse narcisista que ela mesma não gostaria de fazer. Ela se pega, muitas das vezes essa mulher, ela se sente suja, ela se sente, quando ali termina aquele momento ali, ela muitas das vezes vai se sentir até, se sentindo oprimida, se sentindo mal, porque ela acabou cedendo, fazendo coisas ali com aquele narcisista, porque ele exige dela. Muitos fazem, aqueles que são mais violentos, como eu falo, dependendo da vítima, vai coagir literalmente, que ela tem que fazer o que ele quer, muitas vezes obriga a fazer certos tipos de sexo fora, exige ter que assistir certos tipos de coisas. Então, gente, eles são promíscuos e eles independem. O que eles tiverem de fazer, porque eles estão vendo as pessoas ali como objeto para o uso dele, né? Então, eles precisam se alimentar das pessoas. Então, a maioria deles, se tiverem também de se envolverem com relação homossexual, eles fazem sim, porque pouco importa, né? Quando muitos, às vezes tem casos também das mulheres, dos homens, e quando vão descobrir já se passou tanto tempo, e vai observar, às vezes algum filmezinho que quer estar assistindo, às vezes a pessoa acaba descobrindo que realmente soube dessa pessoa com narcisismo, que se envolveu ou anda muito colado. Às vezes são aqueles psicopatas, aqueles narcisistas que tem muitos amigos, né? Tem vários amigos né?
o mesmo sexo ali. E muitas das vezes ali existe as suas fontes de suprimento homossexual também. Então, se por um acaso um narcisista, um psicopata encontrar, né, uma pessoa do mesmo sexo que vai ali satisfazer as suas necessidades, muitas das vezes bancar em dinheiro, dar muito suprimento para ele, ele com certeza, ele não vai pensar duas vezes, porque tanto faz. Ele está fazendo ali um sexo, ele está ali satisfazendo o seu prazer. Ele não está ali porque tem conexão, porque tem afinidade. Então, se ele tiver, uma pessoa que às vezes até o banque, o sustente, se ele tiver de ficar com uma pessoa do mesmo sexo, vai ficar. Agora, sendo que muitos desses psicopatas, desses narcisistas perversos, eles vão, na maioria das vezes, isso fica tudo por baixo do pano, entendeu? Ele não quer expor essa imagem. Não é um narcisista, um psicopata que é um homossexual assumido, que aí, como uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, é assumida a sua homossexualidade. Então, isso é uma outra situação, não é dentro daquilo que eu estou falando. Então, mas na maioria desses que querem assumir que realmente são heterossexuais, eles vão ter sim os seus suprimentos homossexual e as pessoas não vão saber. Eles não querem assumir sexualidade, porque para eles, tanto pouco importa com quem tá lidando ali. Para eles não tem nada a ver. Mas ele, por opção dele, ele quer manter, ou ela quer manter, sim, eu sou uma pessoa que eu só me relaciono com pessoa do sexo oposto. Mas que, na verdade, eles se relacionam sim. Eles praticam sim a homossexualidade porque não importa. Não importa, se tiver ali uma pessoa que vai dar o suprimento, que vai estar disposto, ou até mesmo dar alguma coisa, eles fazem e eles não querem saber. E muitas das vezes são esses narcisistas, esses psicopatas, às vezes são casados, têm a sua esposa em casa, e eles praticam essas coisas sim, né? Quando eles não obrigam, chega a submeter a mulheres a certos tipos de atitude ali. Então, gente, ficar atento sempre, porque pro psicopata e pro narcisista perverso, o que você pensar em relação ao que eles possam fazer, gente, eles fazem, porque para eles tanto faz. Eles são diferentes da gente, eles não são como nós somos, nós temos o respeito, nós temos o direito de escolha, assim como eu falei, cada um escolhe para si o que quer, mas eles tanto faz. E eles não vão assumir, se eles se fazem como um hétero, eles não vão assumir sua homossexualidade, a não ser que eles realmente já tenham assumido essa homossexualidade. Então, eles vão estar praticando sim, porque aquilo ali é uma fonte de suprimento. Saiu dali, gente, não significa mais nada, entendeu? Então, se vai favorecê-lo, vai ter suprimento, pouco importa. Então, gente, vocês aí, né, que ainda está dentro de um relacionamento abusivo, procurem ficar alerta. Se você já sabe que realmente você tem a possibilidade de você estar convivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade, observe se você sente que o seu parceiro, sua parceira, é uma pessoa que não é uma pessoa promíscua, uma pessoa que te obriga a fazer algo, até para você, homem mesmo, fazer algo que não é da sua índole, não é da sua moral, não é algo que vai realmente te fazer bem. Se você se sente mal com isso, você se vê na obrigação, que seja na própria obrigação do narcisista, ou você até faça por questão em querer não perder esse narcisista, né? Porque até então você nem sabe que ele é um narcisista. Não permita isso, porque muitos falam na cara de pau mesmo. Se não fizer comigo, eu vou fazer na rua. Se você não quiser sexo comigo, eu vou fazer na rua. Então, não se permita, tá? Permitir para a sua vida, para o seu corpo, para aquilo que é moral, aquilo que isso não corresponde à sua personalidade, à sua aceitação, não se permita se submeter
dentro de um relacionamento, a você fazer algo que, na verdade, você não aceita para sua vida. Você tem o direito de escolha ao que você acha que convém, o que não convém, o que é certo, o que é errado. Você tem o direito de escolher na sua vida. Não se permita ser submetida, submetido a situações dentro de um relacionamento no qual você não aceita. No fundo, você não quer, você faz por obrigação, você faz porque você está sendo coagida a fazer, então não permita, tá? Não permita, porque narcisista, psicopata, gente, são pessoas que outras pessoas, tanto faz, para eles nós não somos nada. Nós somos aquilo, nós somos um cifrão, né? Nós somos uma imagem. Eles vão olhar e ver aquela imagem. O que que eu tenho, vou ter para minha vida daquela imagem ali, daquele suprimento. Legal, pode ver um bancozinho, pode ver ali uma fonte de sexo, pode ver uma fonte de energia, pode ver o que for. Então, eles vão olhar pessoas como objeto e não como pessoas. Então, fiquem atentas para você, que possa ser que você desconfie. Se você já tem aí alguns indícios, já viu, pegou alguma coisa, porque eles são, se tiverem de ter, como eu falei, várias mulheres, homens, também de uma situação suspeita aí nas suas redes sociais. Gente, onde há fumaça, há fogo. Então, é a pessoa ficar ligada e não aceitar. Você não é obrigado a aceitar esse tipo de relacionamento. Você tem todo o poder, toda a autoridade em dizer um não e não aceitar esse tipo de promiscuidade e de se submeter a um narcisista no qual quer fazer com que você só faça exatamente aquilo que ele quer. E sabendo que para ele sim, um narcisista perverso, psicopata, se ele sendo um hétero, você sabendo que ele é um hétero, se ele tiver de ter relacionamento com o sexo, com uma pessoa do mesmo sexo, ele vai ter sim, porque depende da fonte de suprimento. Para eles, pouco importa esse momento do sexo, a não ser dar satisfazer, preencher o ego e ali satisfazer completamente os desejos e as vontades deles. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um beijinho e fiquem com Deus.